Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom estar de volta nessa maravilhosa casa, muito trabalho de oração. E fico muito feliz em poder, mais uma vez, compartilhar algumas experiências de vida e os estudos que são diários, que nos auxiliam com o bendito Marcelo, na nossa maravilhosa orientação, em como seguir os passos do nosso mestre. E o tema de hoje está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, onde o apóstolo Paulo fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No mundo que a gente vive, com as dores que a gente carrega, uma frase impactante como essa, muitas vezes, nos chama a atenção de como que eu posso dar graças como agradecimento a Deus por tudo o que acontece na minha vida. Muitas vezes é o desemprego que nos tira dos prumos, são os vícios que carregamos, as brigas da nossa família, no nosso dia a dia, uma fechada no trânsito, que alguém gentilmente profere palavras de inspiração para a gente manter equilibrado, né? Os tropeços da vida, os sonhos que a gente não alcança. Eu tenho que dar graça por tudo isso? Bom, o remédio foi dado. E a resposta é sim. Mas por quê? Para que a gente possa entender um pouco isso, é importante olhar alguns versículos anteriores a este capítulo, 16 e 17, quando o apóstolo Paulo, então, inaugura esse contexto para falar: regozijai-vos sempre, ou seja, sejam sempre contentes, orai sem cessar, então em tudo dai graças. O apóstolo Paulo, quando nos deu esse remédio para as nossas aflições, era justamente porque ele tinha se encontrado e ele sabia exatamente quem ele era e o que ele estava fazendo aqui, neste planeta maravilhoso, gentilmente criado para as nossas provas e expiações. Todos nós nos encontramos em determinado momento da vida, como Saulo, aquele que vive a vida da maneira que entendia como adequado, mas também todos nós estamos rumo ao caminho de Damasco, como que com ele foi, assim, no despertar, passar-se a denominar Paulo, a sua nova versão, conectado com Cristo. E é justamente para isso o propósito do Evangelho para as nossas discussões, como trocas de experiências, e podemos compreender que nós temos a liberdade de sermos quem quisermos. Mas muitas vezes eu me anulo. Muitas vezes eu limito a minha liberdade e eu acabo não agindo como eu gostaria. Eu acabo agindo como os outros querem. E isso tem um ponto relevante, que até no livro dos Espíritos falam, né? Mas por que o mal é tão aparente? E os Espíritos respondem: porque o bem é tímido. Quantas vezes nos sentimos oprimidos, ou então nós vamos fazer alguma saída, vamos buscar algum emprego, vamos viajar para algum lugar, eu falo: mas aquele lugar é feio, o que você vai fazer lá? Aquilo foi a experiência daquela pessoa que está interferindo na tua liberdade. Vivemos nessa sociedade incessantemente repletas de informação. E aí, qual que é o problema de uma informação? Ela é muito rápida, ela é passageira. Quantas pessoas vocês não conhecem, não conseguem ficar 5 minutos quietos, já pegam o celular, vão para as redes sociais e os dedinhos só ficam se movimentando, sem absorver qualquer conteúdo, sem estar em momento de reflexão. Isso significa dizer que a busca do autoconhecimento, como já disse Sócrates, quando foi fazer a consulta, o oráculo de Delfos, que estava escrito: conheça a ti como a ti mesmo e conhecerás o universo. Carrega-nos intimamente no nosso coração, ainda mais quando a gente chega na questão número 919A do Livro dos Espíritos,
quando Santo Agostinho nos convida a, antes de dormir, passar o nosso dia calmamente, de maneira minuciosa, para ver se alguém terá algo a reclamar de nós. Ou se fosse comigo, se eu reclamaria depois. Mas precisamos nos conscientizar que a vida repleta de reclamações só nos traz negatividade. Porque reclamar é pedir várias vezes, porque o re vem de repetição. Clamar é chamar. Então, se você está repleto de dores e reclama, as dores só vão se potencializar. Se você está passando por grandes dificuldades materiais, espirituais, vícios, os desafios da nossa espiritualidade, reclamar não vai solucionar. E aí que é importante estarmos diante de conhecer a nós mesmos, para de fato conseguir colocar o Evangelho em nossas vidas. Justamente por conta desta liberdade de quem eu sou. E aí eu me recordo que esse ponto de reclamação, e essa passagem, eu brinco que me persegue há muito tempo, que às vezes quando eu abro aleatoriamente, vira e mexe cai nela. Isso quer dizer que você não peça um aluno pelo jeito, né? Sempre o recado está sendo incessante. E eu lembro que uma vez eu fui para uma reunião com um cliente, o cliente falou, não, entra no meu carro, a gente vai para a reunião, volta, e eu ia dar aula logo na sequência, depois do meu trabalho. Aí eu coloquei minha vestimenta de trabalho, paletó, calça social, a pastinha de trabalho, fui entrar no carro e naquele momento eu escutei o pior ruído que poderia acontecer. A calça rasgando. E aí, nessa época eu já estava levando a sério o espiritismo, estudando, respire e não se desespere, que a gente precisa entender o tamanho do estrago. Só me restou uma coisa: Deus, que o paletó esteja grande. É o que me restava. Fomos para a reunião, lembro como se fosse hoje, com a perninha toda colada, né? E com a pastinha atrás, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Aí eu, antes da reunião, fui lá no banheiro. A história não estava tão grande, mas eu tinha um problema. Saindo da reunião e ia dar aula. E aí, né, conseguimos fazer a reunião que estava prevista mais ou menos, 1 hora a gente resolve. Graças a Deus a gente conseguiu agilizar para fazer tudo em 25 minutos, o desespero estava enorme. Imagine a situação. E aí, voltamos para o carro do cliente e falou, nossa, mas o que você está calado? Não, eu estou pensativo na aula. E a preocupação gigantesca de como eu resolver isso. Aí eu lembrei de passar no shopping, só que a gente sabe, né? Homem não presta atenção em nada. E homem no shopping sem a esposa. É lógico que no desespero eu comprei qualquer calça. E não estava combinando, não combinava nada. Mas o importante era estar nunca. E o mais engraçado, quando liga para contar para a esposa, você vira motivo de piada ainda, né? Aí você fala, numa situação dessa, eu vou dar graça por quê? Como que eu vou dar? Por que eu vou render graça ao Senhor? E a minha esposa gentilmente fala, com toda a sutileza do mundo, falei que você estava usando roupa velha, e ainda toma uma chamada de atenção, mas depois fez sentido de comprar uma calça. Ó, professor, sua calça não está combinando hoje. Ah, é estilo diferente, tive que agradar a esposa, logo eu comprei ela, né? Aí quando cheguei em casa, eu falei, você está usando roupa velha, está precisando trocar o armário. E aí eu chamei a atenção. Quantas roupas não estavam no meu armário que eu não uso, sem utilidade? Ou quantas vezes não uso mais do mesmo? Então foi uma oportunidade muito interessante de falar assim, opa, vamos separar, então vai ter um feriado próximo, lembro disso, vamos fazer uma geral nos armários e ver o que tem que ser descartado, porque a gente não vai doar o que está rasgado, né? O que a gente não vai usar, eu vou doar para o outro. Não é lógico. Vamos então descartar o que tem que ser descartado, doar o que tem que ser doado, e vamos comprar novas peças, mas no limite do que é necessário para o nosso dia. Então vejam como, de uma maneira, Deus me perdoe, um pouco vergonhosa, né? Deus falou, olha, você está apegado à materialidade, desapega. Renove o armário porque é importante. Mas não há por que você acumular toda essa materialidade desnecessária. Se nós vivemos não para o mundo, mas para Deus, em espírito, e Jesus fala
concorda que temos que construir as nossas próprias virtudes para estarmos mais no ambiente espiritualizado, mais em paz? Por que continuamos tão apegados à materialidade? Mas isso me trouxe um ensinamento tão grande, por mais que fosse muito, mexesse bastante com a ocasião, que depois de um tempo, e eu consegui desapegar, ser mais tranquilo e esforço diário, vão acontecendo outras coisinhas, que eu vou chamando atenção para esse detalhe. Eu estava em Palmas dando aula, terminou da aula, vi que tinha uma ligação da minha esposa, retornei para ela e falei assim, olha, minha esposa é evangélica, estava para sair da igreja, ela falou assim, olha, aconteceu um negócio aqui na igreja. Eu falei, o quê? Meu avô foi dar ré no carro e bateu no carro. Mas ele está bem? Tá. Você está bem? Tá, tranquilo. Mas você não está bravo? Eu falei, gente, mas por que eu vou ficar bravo? Assuma o seguro e conserta. É simples a matemática. Pior seria se ele tivesse se machucado, você tivesse atropelado alguém. Então veja que nós temos que começar a ressignificar as nossas vidas. E Deus vai mexendo com a gente, não como se fosse deslocar uma montanha, mas sim uns pequenos atos, para quando tivermos grandes obstáculos, eles não sejam obstáculos, sejam apenas perigos. O problema, como diz Emmanuel, no livro Pão Nosso, lá no capítulo 100, é que nós andamos numa cegueira íntima que nos faz tropeçar, porque só queremos favores divinos. Deus, estou com essa dificuldade, solucione para mim. Ele soluciona, manda um trabalho a mais, põe um livro na tua mesa, alguém te manda algum recado, só que não. A gente não presta atenção nesses detalhes do que a vida vem a nos ensinar. Nós queremos justamente que Deus pegue todas aquelas dificuldades e fale, pronto, meu filho, não tem mais nada aqui, ó, o caminho é um tapetão, é só você seguir. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Jesus deixou claro, quantas vezes ele não restituiu a mão daquele portador de necessidade especial que estava com a mão seca, e ele restituiu a mão para quê? Para que ele pudesse trabalhar. Quantas vezes Jesus não curou a cegueira para que as pessoas pudessem ver do próprio caminho e assim se recompor e seguir firmemente? Então a vida não é repleta de facilidades e não existem atalhos para viver a vida. Se estamos aqui, precisamos passar por provas e expiações, precisamos aceitá-la, precisamos nos resignar e saber o quanto que essas provas e essas expiações têm a nos ensinar. Por que eu estou com esta dor? Por que eu estou com este estresse? Por que eu estou com este desânimo? Por que a minha vida não é boa enquanto você tem comida, o oxigênio para respirar, a luz do sol que ilumina a todos e a lua que traz o conforto da noite? A abençoada chuva que permite com que respiremos um ar melhor e renova as nossas fontes para que possamos ir tomar a água. Ah, mas eu não trabalho com o que eu quero. E o que você está fazendo para trabalhar com o que você quer? E é muito curioso que ontem, conversando com um professor amigo, filosofando sobre a vida, antes de ir embora, ele falou assim, eu falei para ele, doutorado, está terminando? Ah, estou terminando. Nossa, que bacana. O que você vai fazer depois? Qual é o seu propósito? Ele vira para mim e fala, essa pergunta foi do livro. Porque eu também nem sei porque eu estou fazendo doutorado. Simplesmente estou fazendo. Então vejam que quando a gente traz uma análise de informação, que a nossa vida está com muito conteúdo, de uma maneira muito rápida, que a gente não consegue absorvê-la, nós precisamos mudar a forma de pensar. Em vez de sermos algo informativo, temporário, objetivo, como por exemplo, como foi o seu dia? Ah, foi bem. O que você fez? Ah, acordei e vim para cá. Isso é uma mera informação, isso é um mero acontecimento. Nós precisamos de fato encontrar o nosso propósito. O porquê acordar todo dia, trabalhar, passar pelas dificuldades, aceitar certas circunstâncias, ver como isso te fortalece, não para o mundo material, mas como te fortalece em espírito, como ensinado por Jesus, que preso é recebido um soco de um soldado romano, e ele demonstrando do porquê é o nosso mestre, o nosso guia, olha para ele e fala, que mal que eu te fiz? Aponta-me para que eu possa me justificar.
justificar. E o soldado romano que simplesmente lhe agrediu sem qualquer razão, provavelmente com muita vergonha, simplesmente sai do recinto. Não consegue falar uma palavra. Porque, como disse o apóstolo Paulo, estar diante do Cristo é constrangedor. Constrangedor no sentido que, da maneira que eu vivo e das imperfeições que eu carrego, Ele, com amor puro, nos olha com muita misericórdia e fala: não tem problema, você errou, levanta e segue. Como Ele fez com a mulher adulta e com várias outras circunstâncias na vida. Porque Ele entende ainda a nossa fragilidade. Então, quando a gente olha para alguém, mesma coisa com um professor. Você vai na escola, começa a colar, o professor te pega colando, ninguém dá risada. A pessoa faz aquele rosto de alface final da feira, né? Aquele murcho, cai a boca, fica meio triste. Está tudo bem, dá a prova. Você faz a prova, faz juiz, faz a recuperação, está tudo certo, sem alarde. Sem alarde. Porque nós temos que respeitar essa liberdade de cada um. Então é chegado o momento, meus amigos, que nós temos que nos conscientizar que eu tenho que dar graças a tudo. Por quê? Porque a vida é boa demais. Nós estamos o quê? Regozijando. Estamos nos alegrando, estamos nos contentando com a vida que eu tenho. Ninguém aqui veio ao mundo para ser triverdário. Até porque, convenhamos, você vai ganhar a Mega Sena na virada do ano. É um exemplo, uma profecia, pelo amor de Deus. Né? Aí você ganha a Mega Sena, milhões. O que você vai fazer com esse dinheiro? Aí todo mundo fala: não, tipo, pode montar uma escola, pode fazer isso, pode. Já não começa agora devagarzinho. Já quer começar grande. E muitas vezes, lembre-se, quem é muito dado não será cobrado. Então, se você não fizer uma boa gerência, uma boa gestão desses recursos, será que isso não vai atrapalhar a tua vida, que foi projetada para você pagar algumas dívidas passadas? Muitas vezes a gente não tem nem paciência com quem mora conosco. E a gente já pensa o quê? No dinheiro da facilidade. Vamos afastar esses atalhos da nossa vida e entender o quão essa vida é boa demais para ser vivida. E isso exige muita reflexão. Isso exige, o que eu li ontem no livro, que foi muito curioso, a importância do tédio. E quando eu falei a importância do tédio, eu comecei a lembrar um pouco da minha infância. Não tínhamos internet, não tinha celular. Às vezes estava chovendo, não dava para jogar bola na rua. Na televisão só tinha os canais abertos. Não tinha nada para fazer. Ai, que tédio. Mas daí, os meus pais, com a minha irmã, virava alguma brincadeira, alguma conversa, e a coisa fluía que a gente nem percebia. Hoje, com esse excesso de informação que nós vivemos, a gente não tem tempo do tédio. A gente não tem tempo de perceber a orquestra das cigarras, o som dos passarinhos que estão aqui ao fundo. E o pior, o que jantamos ontem? Alguém se lembra? Porque esta vida informativa não nos dá vínculo. É tudo muito superficial. É tão superficial que no primeiro segundo de tédio os dedinhos começam assim, né? E ver um monte de imagem, aí vê aquele negócio de 10 segundos, dá uma risadinha, já vai para o próximo e vai. E quando você vê, o que te agregou? Nada. E o momento do tédio, o momento contemplativo, o filosofar, o viajar na maionese, como queira denominar, ele é importante para que você possa se libertar de você mesmo e deixar sua mente criar. Como disse Chico Xavier no livro Pensamento e Vida, capítulo 1, a nossa vida é o espelho dos nossos pensamentos. Então, se não está bom, você não está pensando bom. Isso não quer dizer que temos que ser super otimistas. Não, porque eu acredito que vai acontecer, eu vou e depositar toda a sua fé, toda a sua crença nessa materialidade, que um dia acabará. Nós temos que ser positivos, não super positivos. Nós temos que acreditar na melhora, mas nós temos que acreditar que eu só posso melhorar aquilo que eu consigo. E nem tudo está no meu controle. Se nem tudo está no meu controle, por que eu vou maldizer? Por que eu vou entrar em certos temas, em certas conversas que não nos fazem bem e só causam irritação? Por isso que é o momento de nós chamarmos a atenção para a nossa vida e deixarmos de ser algo informativo. E precisamos ser mais narrativos. Como assim? Recentemente eu li um livro de filosofia que fala exatamente dessa crise da narração. E ele nos põe para pensar não apenas da importância do tédio, que narrar é contar história.
E contar história, muitas vezes, ela não vai ter um vínculo lógico. Podemos aqui estar conversando, de repente, vocês viram que a previsão de chuva? Olha que gostoso hoje, final de semana, fica chuva em casa, mas vamos voltar para a previsão. O que a chuva tinha a ver com o tema? Nada. Então a beleza de contar uma história é justamente você permitir que ela ganhe novos horizontes sempre. E ao ganhar novos horizontes, significa dizer que você está criando vínculo. Porque há uma diferença entre se conectar, que é simplesmente estar ligado, e criar vínculo. E o vínculo é a afetividade, são as memórias. É a mesma coisa que chegarmos agora e falar o seguinte: conte algo do seu passado que te deixa feliz. E aí você vai resgatar, é que jogava bola na rua, que jogava descalço, chutava pedra, arrancava o tampão do dedão. Mas qual que é a graça de arrancar o tampão do dedão? Era jogar futebol na rua. Gritar carro, que o carro estava passando, que hoje é inconcebível, né? Jogar um peão, às vezes, ou uma viagem. Então veja, isso é um vínculo. Isso é narrar. E isso quer dizer que você possa ser senhor de você mesmo. Nós temos que parar de pensar que tudo na vida é desempenho. Eu tenho que alcançar, eu tenho que ter, eu sou bom porque eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor roupa, eu tenho a melhor casa, eu quero isso, eu quero fazer aquela viagem. Todo mundo fala que eu tenho que ir para aquele lugar, que eu tenho que ir para aquele lugar. Vamos respirar. Nós não somos a sociedade de ter. Nós temos que ser e estar. É o verbo to be, né? Ser e estar. A graça da vida é você estar presente. É conversar com alguém olhando nos olhos e olhar para a alma daquela pessoa respeitando aquilo que ele quer dizer. E às vezes, outro dia, um casal de alunos veio conversar comigo: ó, professor, o senhor sempre prepara que ela está empolgada hoje para falar. Eu falei: que bom, você deveria gostar disso, porque quantos casais que nem conversam com o outro? Se ela quer falar, deixe, que seja a sua vez. Narre a sua história. Assuma as rédeas da sua vida. Porque a todo momento que somos influenciados, não só pela espiritualidade, mas muito pela materialidade. Em nenhum momento falamos que a materialidade é desnecessária. Não, ela nos ajuda a nos desenvolver o progresso intelectual, o progresso moral, importantíssimo. Mas nós temos que dar mais valor para os momentos íntimos a serem construídos. Quantas vezes já sentamos na sala de jantar, né, no almoço, junto com as nossas famílias, falando: nossa, esse arroz feijão hoje está divino, qual foi o tempero diferente que você colocou? Nada, é o mesmo de ontem. Não, mas está muito saboroso. É criar vínculos, memórias, respeitando o espaço do outro, mas vendo a alegria da vida, porque enquanto estamos ali com o nosso arroz feijão maravilhoso, prato predileto, pelo menos meu, muitos não têm essa oportunidade. Preciso pedir para que alguém gentilmente forneça. Regozijar-nos. Mas eu não queria comer arroz feijão, queria comer estrogonofe. Por que se tornou uma vida tão exigente assim? Tão exigente? Porque tudo do jeito que você quer. Tá bom, vamos nos planejar para fazer o estrogonofe em outro momento. Hoje é arroz feijão. Então vejam que nós precisamos mudar essa ideia de desempenho, alcance, metas, resultados, de ter, e mudar para disciplina. E foi justamente que Emmanuel disse para Chico as 3 regras básicas: disciplina, disciplina e disciplina. Porque a disciplina, ela nos traz constância, ela nos traz perseverança e o melhor. A disciplina, ela nos desenvolve paciência. A disciplina, ela permite com que a gente crie vínculos, respeito, memórias que se prolongarão no nosso espaço-tempo, mas principalmente, ela não é um atalho. Ela constrói uma base sólida do Evangelho. E é aí que as coisas passam a fazer sentido. É aí que a gente entende como que Jesus caminhava e por que nele eu preciso me inspirar. Porque em nenhum momento Jesus reclamou de nada. Jesus dava broncas sutis como correção, mas ele nunca falou o que o outro tinha que fazer. Ele sempre colocava o quê? Pelas parábolas, todo mundo a pensar. E por quê? Porque todo mundo é livre para agir como quer. Se nós não gostamos de receber críticas para falar como que eu tenho que agir, por que a gente faz isso com o próximo? Olha, eu estou pensando em trocar de carro.
Ah, não compra isso aí não, isso aí é cheio de problema, sei o quê. E outra, de onde você vai tirar dinheiro? Que carro caro? Gente, que belo estímulo, não? Um amigo como esse, é melhor só comprar o carro e depois você falar, você trocou o troco. É melhor deixar assim. Porque as pessoas não sabem mais, nessa narrativa, participar das nossas histórias e nos auxiliar nas reflexões para que nós alcancemos se é bom ou não para nós. E é aí então, que quanto à questão da nossa liberdade, muitas vezes nos tornamos escravos da vontade do outro. E nos anulamos, como falamos há pouco. Mas não é esse o propósito da vida. O propósito da vida é estabelecer diálogos, é estabelecer reflexões, é fazer com que os outros nos auxiliem a pensar melhor para melhor compreender as leis de Deus. É aí que está o propósito da vida, não que o outro fale o que eu tenho que fazer. Isso porque, como disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 29, porque a minha liberdade é julgada pela consciência do outro. Olha a pergunta que Paulo traz. A minha liberdade de eu poder agir como eu quero. Ah, mas isso vai te fazer mal. Eu sei, mas se eu quero fazer, o que a gente pode fazer? Então, por que a minha liberdade é julgada pela consciência do outro? Eu achei interessante essa chamada de atenção, porque, para nós, a consciência, segundo o Livro dos Espíritos, questões 835 e 836, a consciência é um pensamento íntimo, que somente Deus pode julgá-lo. E é justamente, como Marcelo já disse no começo, é na consciência que estão armazenadas as nossas leis, as leis divinas. Então, a partir do momento que eu passo a ser um ser reflexivo, a partir do momento que eu passo a melhor compreender a minha vida, e assumindo a rédea dela, assumindo o controle dela, narrando a minha história, criando a minha própria história, com os meus vínculos, com afetividade, com amor, com vontade, a minha consciência se expande, eu passo a ser uma pessoa que melhor compreende a vida como Jesus compreendia. E aí é onde nós teremos a leveza. E é justamente nesta questão da leveza que nós passamos a conhecer as leis divinas, porque as leis divinas estão armazenadas em nossa consciência. Então, se eu não tirar um momento contemplativo da minha vida, nem que eu precise escrevê-la, hoje eu me irritei, hoje aconteceu isso, mas hoje, olha, eu vi uma borboleta, tempos que eu li. Se eu não começar a ter essas reflexões para entender esta essência, a minha vida continuará morna. Eu não conseguirei mudar o meu padrão vibratório, eu não vou conseguir caminhar na luz, e para mim tudo vai ser o quê? Sombrio, desanimador. Então, uma pergunta que se fica é: o que Deus quer me ensinar diante de todas essas provas que vocês estão passando, que nós estamos passando? E nós temos que chamar a atenção que quando eu permito me desequilibrar, porque alguém me xingou, como falamos, alguém gentilmente relembra da minha mãe, né? Ou quando alguém precisa me ofender, se eu ofendo ele de volta, significa dizer que eu estou no mesmo nível do ofensor. Então quer dizer que eu aderi à ideia. O que ele fala, eu concordo. Por isso que eu xinguei de volta, por isso que se ele me bateu, eu bati de volta. Por isso que se eu tomei uma fechada no trânsito e eu preciso ofender o outro, significa dizer que eu ainda não estou compreendendo a essência da vida. Então, por que a gente tem tanta adesão para aquilo que nos influencia negativamente, que nos deixa a vida amarga, e não temos tanta adesão aos ensinamentos do Cristo que nos traz paz e leveza? Mas, como bem dito pelo Marcelo na nossa meditação, não se trata, a carne é fraca. Não. O Espírito é um com várias experiências. O que nos falta, muitas vezes, é pouca vontade. E quem disse isso está no Livro dos Espíritos. É a nossa vontade.
A gente precisa parar para respirar e entender esta essência de uma maneira mais abrangente. Até porque, convenhamos, se alguém me ofende, pense numa ofensa, melhor não, né? Mas vamos lá, alguém te ofendeu. De duas uma, ou ele tem razão ou ele não tem razão. Se ele não tem razão, por que você vai se irritar? Se ele tem razão, opa, momento de reflexão para corrigir minha vida. A tudo dá graça. Caminhamos rápido. Quantas vezes a parede não entra na nossa frente, não é mesmo? No nosso caminhar rápido. Às vezes também, recordo-me do avô da minha esposa, que estava andando de cabeça baixa e tombou num poste. E ficou bravo que colocaram o poste lá. Só que o poste já estava lá há mais de 30 anos antes dele ir para lá. Qual foi o ensinamento? Não ande de cabeça baixa, ande de cabeça erguida, com calma, não precisa ter pressa, atropelando os outros. A vida é paciência, é calma, é resignação, é fortaleza. E aí, uma das passagens mais marcantes da minha vida, eu falo que quando a gente desperta para o Evangelho, nesse caminho de Damasco, os ensinamentos de Jesus são tão fortes no nosso coração, e que por mais que aconteçam várias tormentas na nossa vida, a gente ainda tem motivo para sorrir e agradecer. E eu lembro de duas ocasiões na minha vida, no qual uma eu queria trabalhar eu era recém-formado, eu queria trabalhar num escritório grande de São Paulo. E depois de alguns currículos enviados, eu tive a oportunidade de me ligar, nós pode ir para a entrevista no dia tal. Gente do céu, pensa na alegria. Vai dar certo. E eu fui rezando, vai dar certo, vai dar certo. Fiquei 1h30 esperando no salão lá. Aí me chamaram, Fábio, pode entrar. Aí eu fui com um sorriso de orelha a orelha. Falei, nossa, que história bonita, tem fome. Na hora que eu fui sentar na cadeira, ela falou, não. Eu acho que o seu currículo veio por engano. Peço desculpas se você está esperado. Pode ir embora. Ah, meus amigos. Deus me perdoe, mas se existe um nível abaixo do umbral, eu fui para lá. Fui. Aí ping-pong, fui e voltei. Respirei fundo. Aí eu pensei, eu vou perguntar, como assim? Porque 1h30. E aí uma voz íntima e sutil fala, vai embora. Dirijo. Meus pais me ensinaram, minha mãe é professora, meu pai é engenheiro, e falou assim, olha, na vida você tem que batalhar, mas ninguém tira conhecimento de você. Então, a exigência que os meus pais sempre tiveram era disciplina com o estudo. Fui embora, extremamente irritado, e eu falei, de duas uma, ou eu choro e reclamo, e isso não vai pagar os meus boletos, ou eu vou mostrar para o mundo para que eu vim, não que eu seja vingativo, mas para se pegar na cara desse escritório. Na época era um pensamento um pouco tonto, confesso. E eu decidi, e já era estudioso, eu decidi estudar muito mais. Não que eu guarde rancor, depois de 7 anos, só não lembro os meses, né? Esse meu telefone toca. Ah, professor Fábio, sim. Mas pode vir um dia aqui no nosso escritório, nós estamos precisando de um auxílio no processo, o seu nome foi recomendado. Coincidentemente, era o mesmo escritório, a mesma pessoa que tinha me dispensado em frações de segundos. Vou. Fizemos a reunião. Falei, nossa, como o escritório está... Você já esteve aqui antes? Estive. Ah, mas você vai fazer aqui uma entrevista. Nossa, e por que não deu certo? A gente deixa essa conversa para uma outra hora, né? Então veja, que ia adiantar eu sair quebrando o escritório, viciar a minha imagem, fazer um escarcel e fechando oportunidades? Deus me ensinou. Você ainda não está preparado para esse escritório e outro. Será que esse escritório ia ser bom para a tua vida mesmo? Será que vai acrescentar? Porque veja, porque depois daquilo, eu fui convidado a dar aula, foi quando eu comecei a dar aula, entrei no mestrado, então eu precisava de certas flexibilidades de horário, que lá eu não ia ter. Então nós temos que entender que o nosso Pai, ele não é imediatista. Ele não vai facilitar o nosso caminho. Ele ama todo mundo. Cada um é especial para Deus.
Nós temos que entender que estamos aqui para construir as fortalezas espirituais. E entender que nem tudo é conforme a minha vontade. Até porque na oração do Pai Nosso que fizemos no começo, é que seja feita a tua vontade desde que seja minha? Não. Né? É que seja feita a tua vontade e a ti eu me dobro. Por isso que tudo que eu faço é por Deus. É por Jesus. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se eu não tenho que estar naquele emprego, é porque eu não tenho que estar naquele emprego. Se eu não tenho que frequentar esse ambiente, é porque não é para ir. Ah, mas bateram no meu carro e eu não vou ter dinheiro para consertar. Não tem problema. Que mal maior não foi evitado que você não sabe, mas Deus sabe. Será que você não estava muito acelerado? Quantos semáforos, quando vocês estavam vindo para cá, vocês passaram? Será que todos passaram no verde mesmo? Vocês estão vendo que são pequenos detalhes da vida que Deus vai nos despertando. Por isso que Ele nos ensina de maneira sutil, de uma maneira suave. E Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 100, ele fala que as bênçãos de Deus em nossa vida são diárias. Acontece a todo momento. Ah, mas eu tenho muita dor no joelho. Quantas pessoas que nem joelho têm? Nem podem andar. Então você pode andar com dificuldade, mas ande. E por que está com essa dor no joelho? Excesso do passado? Alguma coisa errada? Já foi no médico? Vê se tem o que fazer? E ele fala que o que a gente tem que pedir para Deus é luz para que os nossos olhos identifiquem a graça que nos encontramos. Nós temos que entender esta graça a que estamos vinculados. Nós temos que entender o que de fato estamos fazendo aqui no mundo e a vida que deve ser vivida. Qual é o nosso propósito, o que nos carrega, o que nos anima? Porque, novamente, ninguém é dono da nossa consciência. Deus que é Deus. Pai, deixe de fazer as bobagens e vai nos ensinando para nos corrigir ao longo do tempo. Respeita o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que nós temos que nos desgozijar. Nós temos que olhar a vida de uma maneira alegre. Estamos aqui reunidos, temos a nossa família, temos as nossas dificuldades, mas que comparado à alegria do bem viver, não são nada. E aquilo que construímos como muros, como represas, na verdade são apenas pedregulhos do nosso caminho. Porque andamos com pressa, não somos reflexivos. Quantas vezes, e ontem foi muito curioso isso, eu estava sentado esperando, dar o horário para cada aula, já ter terminado meus tarefas. Eu sentei no banco e comecei a olhar para a parede. Ele chamou o professor: o que você está olhando, Fábio? Na parede. Você está bem? Maravilhosamente bem. Estou viajando. Olha para aquela parede, o que aparece para você? Ele: uma parede. Não, vai ali. Vai. Nossa, parece que aquele negócio ali é o rosto, né? Aquela argamassa. Eu não tinha nem visto uma argamassa toda torta, assim, parede caindo. É a graça da vida, e isso a mente vai libertando e a gente consegue respirar de novo. É saber parar quando tem que parar e seguir firme. Então vejam como a vida é alegre. E pelo fato da vida ser alegre, nós vamos orar sem cessar, porque orar é criar vínculos com Deus, é conversar com Ele. Lembro de uma vez que eu passei por uma pressão muito grande no meu trabalho. Foi uma pressão muito forte. E eu não me desestabilizei. Aí depois vieram falar comigo: nossa, Fábio, como você conseguiu se estabilizar? Foi por Jesus, mas agora eu não posso conversar com ninguém. Estava com o rosto até fechado, de tão forte que foi a pressão. E em seguida, eu ia dar aula. Então eu fui mais cedo, falei para o pessoal: não vou passar aí hoje, eu vou direto para a faculdade, porque eu preciso respirar. Quando eu falo isso, ela sabe que o dia foi pesadíssimo. Eu falei: não, tudo bem, vai com Deus, faz as suas outras. Cheguei mais cedo, sentei na cadeira, comecei a conversar com Deus. Conversa. E vai. E surge imagens. E vai. Quando a gente terminou de conversar, e o bom de conversar com Deus é que a gente fala tudo, não ouve nada, mas resolve tudo. Resolve tudo. Eu estava numa paz tão grande, como se tivesse tirado algumas coisas do coração, e depois veio aquela frase sutil: tudo vai ficar bem. Continue firme nesses momentos, Jesus na mente. E vai.
E aí passam cenas. Imagine quantas vezes Jesus não foi afrontado e simplesmente por fazer o bem ele se manteve pacífico, paciente. E alguns falam, mas eu não tenho forças para ser Jesus. Mas não foi ele quem disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais? A meta é alcançável e para isso depende do nosso esforço, o quanto estamos dispostos a renunciar à vaidade do nosso desempenho. Então temos que afastar esta vaidade do nosso coração. A gente não precisa estar no topo, ser o melhor. Eu tenho que bem fazer tudo que eu me coloco à disposição. Se eu vou cozinhar, cozinhe bem. Se eu vou lavar roupa, lave bem. Se eu vou trabalhar, com amor. Significa, se eu faço simplesmente por fazer, não fica bom. É um tempero, mistura as roupas e aí colore tudo. Quem já passou por isso sabe, né? Como que depois é difícil solucionar, ainda mais eu que sou um pouco distraído às vezes, aí vem as broncas, né? Então nós temos que entender esta história que a gente quer viver. E por isso, sim, é plenamente possível seguir a recomendação de Paulo, quando ele fala: contente-se. Sempre, não é de vez em quando, é sempre. Seja alegre, sempre. Minha mãe outro dia ela ligou: com 71 anos, você fez cirurgia de catarata, você acha que isso é possível? Eu falei: que bom, mãe. Por que bom? Mas você podia já ter falecido, nem ter tempo de fazer cirurgia. Agora você vai enxergar melhor. Olha aqui, eu estava passando com um pôr do sol maravilhoso. Olha aqui, eu estou vendo um pôr do sol. Vai na sacada, vê o pôr do sol, que maravilhoso. Você vai ver melhor isso. Tudo bem, vai. Dá para aceitar. Então vejam, ver a alegria, fazer festas, ainda que seja no seu olho um pouco, mas não é pouco. É o necessário para o seu momento. E nessa alegria, orar a Deus na sua conexão, para que de fato a gente possa abençoar a todo momento. Porque as bênçãos, essa graça que temos que dar a Deus, ela é justamente o que faz com que tenhamos experiência. E ao ter experiência, narraremos a nossa história. Seremos senhor do nosso próprio destino e ninguém mais interferirá no nosso livre-arbítrio. Eu vou ouvir a todos, como diz Paulo, pensar sempre o que me eleva, mas falar apenas aquilo que edifica, aquilo que acrescenta. Logo então, eu sempre vou ter dificuldades, disse Emmanuel, ainda mais imprevistos dolorosos, porque a gente não cuida da vida. Mas justamente são essas experiências que santificam o nosso caminho, para que eu possa ser a luz que Deus quer que eu seja. Por isso que a gente faz, é tudo para Ele. No livro Fonte Viva, lá no capítulo 155, ele muito fala: muitos esperam lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão. Olha a profundidade que Emmanuel fala ao comentar esta passagem do Tessalonicense. Todo mundo espera o quê? Que Deus faça aqueles milagres materiais na vida. As bênçãos, elas enriquecem os ângulos mais simples. E ao corrigir a simplicidade do ângulo, a gente consegue chegar na verticalidade, ao qual alcançar Deus, tornando-nos essa luz. Por isso que nós temos que aprender sempre a agradecer a Deus. E assim, meus amigos, agradecidos pela qualidade de vocês me ouvirem, entendamos que a vida que a gente vive é justa. E se a gente reclama, estamos questionando não só da bondade e da misericórdia de Deus, mas de sua justiça. Vamos aprender a ver sobre o olhar da luz, não pelo ângulo das nossas dores, mas pela luz do amor de Deus, que quer nos ensinar a um dia nos tornarmos Cristo. E assim, meus amigos, seguindo novamente o texto do nosso querido Evangelho, Mateus capítulo 16, versículo 24. Tome a sua cruz e siga-me, disse o Mestre. Por isso, em tudo dai graças. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus os abençoe.